vamos declarar que Ele é digno de glória. Aleluia. Te exaltamos, Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Aleluia, nós te exaltamos, Jesus, porque não há outro igual a ti. Nós te adoramos, Jesus. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Jesus. Aleluia. Aplauda ao Rei. Glória a Jesus. Amém, glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24. Vamos ler o versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Fala agora ao nosso coração, no nome de Jesus.
Amém? Irmãos, podem sentar. Glória a Jesus. Irmãos, vamos falar nessa manhã sobre princípios e valores cristãos. Princípios e valores cristãos. O que são princípios e valores? É muito importante a gente saber isso. Vamos definir o que são princípios e o que são valores. Irmãos, princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta, né? Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta que vão nortear o nosso comportamento, ou que vão servir como base para as nossas atitudes, para as nossas decisões, para o nosso comportamento. Esses princípios tanto servem para pessoas como para instituições. As instituições, geralmente, irmãos, elas têm um conjunto de normas e padrões. Uma escola, uma empresa, uma fábrica, uma igreja. Todas essas instituições têm princípios, ou seja, ela tem um conjunto de normas e de padrões. E valores? Valores, irmãos, são aquelas coisas que nós consideramos mais importantes na vida. Todo ser humano, ele tem valores. Então, nós estabelecemos valores. O que é importante para mim? O que é importante para a minha vida? E esses valores, irmãos, vão servir de base para os princípios. Os nossos princípios são baseados nos nossos valores. Um exemplo. Por que você está aqui hoje, aqui na igreja, e não está em casa, ou não está na praia, ou em qualquer outro lugar? Por que você está aqui hoje? Porque você tem um valor. Que valor é esse? Você considera que é mais importante estar aqui do que estar em casa. Amém? Isso é um valor que você tem. E baseado nesse valor, você estabeleceu um princípio. Qual é o princípio? Que todo domingo de manhã, pode chover, pode fazer sol, você vai estar onde? Na igreja. Amém? A gente faz isso automaticamente, não é verdade? Você já se levanta domingo de manhã, né, e já sabe, né, você já vem para a igreja. Isso é um princípio, irmãos. Agora, baseado num valor. Agora, quem acha que é mais importante estar em casa, na praia ou no cinema do que estar na igreja, está aqui hoje? Não, porque ele tem um princípio. Qual é o princípio? É de estar em qualquer outro lugar, menos na igreja, domingo de manhã. É um princípio que a pessoa tem. Geralmente esse é um princípio do não crente. Porque ele não valoriza o estar na igreja. Ele não valoriza estar em comunhão com os irmãos, né? Ele não é crente. E tem até crente, irmãos, infelizmente, que não valoriza o fato, não tem como valor essa questão de estar na igreja. No domingo de manhã, pode ser na quarta-noite ou qualquer outro dia. Então, irmãos, os princípios e os valores vão definir como nós agimos ou como nós nos comportamos no dia a dia. Então isso é importante, viu? Os princípios e valores são importantes, porque são eles que definem o nosso comportamento e como nós tomamos as nossas decisões. A gente nem nota isso, nem percebe isso. As nossas decisões, a gente pensa que são automáticas, mas elas são baseadas em princípios e baseadas em valores. Vamos citar um outro exemplo. Não mentir é um valor importante para você? Importante. Para o cristão, não mentir é um valor importante. Então, baseado nesse valor, você vai estabelecer um princípio. Que princípio é?
eu não vou mentir nos meus relacionamentos, eu não vou mentir, não vou falar nenhuma mentira para ninguém, não vou mentir para os meus filhos, não vou mentir para a minha esposa, não vou mentir para o meu marido, não vou mentir para o meu chefe, não vou mentir para o meu colega de trabalho. Você estabelece esse padrão de conduta. Por quê? Porque você tem um valor. Que valor é? Mentir é errado. E dizer a verdade é importante. Amém? Nós lemos o texto, irmãos, em que Josué, ele se dirige ao povo de Israel. O povo de Israel já estava em Canaã. E Josué reúne o povo. E diz uma coisa muito importante. Olha, vocês decidam a quem vocês vão servir. Aos deuses dos vossos antepassados, lá na Mesopotâmia, que eles serviram lá na Mesopotâmia, ou vocês vão servir a esses deuses aqui de Canaã. Decidam, porque eu já decidi. Eu e a minha família já decidimos. A nossa casa vai servir ao Senhor. Amém? Agora, irmãos, por que Josué tomou essa decisão? Porque Josué era um homem de princípios. Amém? Ele já havia estabelecido, há muitos anos atrás desse acontecimento aqui, ele já havia estabelecido, quando ele era ainda jovem, que ele iria servir ao Senhor. Que ele iria ser fiel ao Senhor. Se lembra que Josué fazia parte dos espias, do grupo de espias que Moisés mandou para espiar a terra de Canaã? Josué era um dos 12. E quando esse grupo voltou com o relatório da terra, 10 dos que foram enviados, 10 dos espias, falaram mal da terra, se lembra? E Caleb e Josué falaram bem da terra, se lembra? Josué disse: não, a terra é boa, tem gigantes, mas nós vamos vencer esses gigantes. Por que, irmãos, ele falou isso? Porque desde jovem ele já tinha valores e princípios corretos. E agora aqui, irmãos, ele já está caminhando para o final da vida dele. Então ele mantém os princípios. E ele diz para o povo: olha, vocês decidam a quem vocês vão servir. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a vida de Josué, irmãos, era regida por princípios e valores cristãos. E é muito importante, irmãos, que sejamos firmes nesses valores. Você tem que ser firme nos valores e nos princípios cristãos. Se você é crente, você tem que se firmar nesses valores e se basear por eles na tomada de decisões. Irmãos, todos os dias nós temos que tomar decisões. Algumas importantes, outras nem tanto. Mas a nossa vida é feita de escolhas. E para escolher certo, nós temos que ter princípios. Amém? Para escolher certo, você tem que ter princípios. E claro, princípios corretos. Princípios corretos. Porque, irmãos, a pessoa que não tem princípio, nem valores, ela na hora de tomar uma decisão, ela não sabe o que decidir, não sabe o que escolher. É como a gente diz, fulano, ele dança conforme o que? A música. Ou seja, ele é inconstante, ele é incoerente, ele não sabe, né? É uma pessoa que fica sem saber o que fazer. É um Maria vai com as outras. Por quê? Porque ele não tem princípios. Mas, irmãos, quando você tem princípios e valores, você já tomou a decisão antecipadamente. Amém? Você já sabe. Por exemplo, um jovem cristão que tem princípios e valores cristãos, quando ele entra na faculdade, ele entra firme, pisando firme lá dentro. Porque ele não vai se dobrar,
as coisas erradas lá na faculdade, ele não vai se perverter, ele não vai abandonar a fé, ele não vai se desviar. Por quê? Porque os princípios e os valores cristãos estão bem firmados na vida dele. Então, ele não vai fazer nada de errado lá na faculdade. Ele vai ser um cristão na faculdade. Assim como ele é um cristão na igreja, ele vai ser um cristão na faculdade. Ele vai ser um cristão no trabalho. Amém? Mas porque ele tem o quê? Princípios e valores bem arraigados na vida dele, no coração dele. Agora, irmãos, uma pergunta: de onde vêm esses princípios e valores que nós temos? De onde vem? Vamos ver de onde vem? Em primeiro lugar, irmãos, vem de nossos pais. Amém? Quem aprendeu aqui a ser honesto com os pais? Pouca gente levantou a mão, misericórdia. Eu vou repetir a pergunta, viu? Quem aprendeu aqui a ser honesto com os pais? Agora a maioria levantou. Se você não aprendeu a ser honesto com seu pai, não tem problema não, não precisa levantar a mão não. Porque infelizmente, nem sempre os nossos pais, os pais ensinam a honestidade aos seus filhos, não é verdade? Infelizmente. Quem aprendeu a não mentir com os pais? Várias pessoas, não é verdade? Irmãos, o que aconteceu? Os nossos pais nos transmitiram esses valores. Amém? Olha a responsabilidade dos pais. Olha a responsabilidade dos pais. Vamos ler Deuteronômio 11:19. Olha o que aqui está escrito lá. Deuteronômio 11:19. E não deixem, é Deus falando, viu, ao povo. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Ensiná-las, aqui está se referindo à lei, aos mandamentos de Deus, aos preceitos da palavra. Repitam essas leis em casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Então, irmãos, havia uma ordem de Deus para os pais israelitas, que eles deveriam ensinar aos seus filhos, desde pequenininho, a lei do Senhor. Amém? Em qualquer situação, em qualquer hora, em qualquer momento. Vamos ler Provérbios 22:6. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Provérbios 22:6. Tem aí? Vamos lá? Eduque. Eduque a criança. Tem traduções da Bíblia que ensine a criança no caminho em que deve, e até o fim da vida. Então, irmãos, os princípios, os preceitos, os valores da palavra de Deus devem ser ensinados por nós. Tem pai cristão que delega essa função para a igreja. Não é a igreja que é a responsável de ensinar, não. Quem ensina é os pais. Tem pais que não, eu vou levar para a igreja, deixa eu lá na igreja, os professores lá aí que vão ensinar. Não, a responsabilidade primeira é dos pais, de ensinar os princípios e valores cristãos. São os pais. Quem já ouviu essa expressão? Educação vem de berço. Ou educação vem de quê? De casa. Isso é verdade ou não é? É verdade, irmãos. Esses jovens que a gente vê aí, que mal educados, que batem em professor, que tá sentado no ônibus, aí chega uma pessoa idosa, ele nem finge que está dormindo, não é verdade? Ou bota fone no ouvido. Coitado do velhinho, vai morrer em pé. Isso é da onde, irmãos? De casa. É ou não é verdade? Os irmãos concordam comigo ou não concordam? É de casa, irmãos.
Então a educação vem de berço. Então agradeça a Deus pela vida dos seus pais, viu? Eu aprendi, irmãos, a não dar palavrão, né? Porque meus pais, eles, quando eu dava palavrão, eles me davam tapa na boca. Aí no instante eu nunca mais tomava tapa na boca. Apanhava mesmo, irmão. Apanhava. Glória a Deus por isso. Então, princípios e valores vêm da onde? Vem de casa, amém? Então você que é pai, você que é mãe, você assuma a sua responsabilidade, viu? Ensina. Agora, irmãos, princípios e valores, eles têm que ser ensinados e vividos, viu? Não adianta dizer para o seu filho, meu filho, não minta. E aí você fica mentindo. Ele está vendo você mentindo. Meu filho, respeite os outros, não fale mal de ninguém. E você em casa fica falando mal do pastor. Misericórdia. Aí o menino vê. Aí eu me lembrei agora de uma história. O pastor foi visitar uma família. Aí o pastor estava lá, sentado no sofá, conversando com um casal. E esse casal tinha um filho assim de 8 anos. E o menino ficava olhando o pastor, ficava rodeando o pastor, olhava o pastor pela frente, olhava o pastor por trás. E aí o pastor disse, menino, por que você está me olhando assim tanto? Não, é porque meus pais disseram que o senhor tem 2 caras. Aí foi aquele clima na reunião. Acabou tudo. Então, deu exemplo. Não apenas ensine, mas, ou melhor, ensine com a sua vida. Amém? Ensine com a sua vida. Agora, irmãos, de onde vem também os princípios e os valores de um cristão, de um crente? Vem principalmente da onde? Da palavra, amém? Vem da palavra, irmãos. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Vamos dizer isso? A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Quando nós nos convertemos, abandonamos os princípios e valores do mundo e adotamos os princípios e valores de Deus. Amém? Vamos ler 2 Coríntios 5,17, é um texto bastante conhecido. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Irmãos, quem está unido com Cristo é uma nova. O que significa ser uma nova pessoa? Uma das coisas que significa, irmãos, é que agora nós temos novos valores. Amém? Antigamente, antes de você ser crente, o seu valor para o domingo de manhã qual era? O que é que você valorizava? Ir para uma praia ou ficar em casa, não é verdade? Mas aí você se converteu e agora seu valor é outro. Para você é mais importante agora no domingo estar na igreja. Olha, mudou. Por quê? Você é uma nova pessoa. Acabou-se e já chegou o que é novo. Irmãos, é uma incoerência um cristão, uma pessoa que se diz crente, mas que mantém ainda valores e padrões antigos de conduta. Isso é incoerência, está errado. Se você é crente, você é uma nova pessoa. Você tem que pensar diferente, como pensava antes. Você tem que agir diferente, como agia antes, porque é novo. Eis que tudo se fez novo. Paulo, irmãos, escrevendo aos Efésios, ele bate muito nessa tecla de ser uma nova pessoa, ter uma nova conduta. Vamos ver? Efésios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Olha o que é que Paulo diz aos crentes de Éfeso, da cidade de Éfeso. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios.
Eles não têm controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito de Deus, Santo de Deus, fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade que Deus coloca, de Deus colocado em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém? Olha, irmãos, é a nova vida, são novos princípios, novos valores. Amém? São valores e princípios cristãos. O crente, irmãos, tem que ter princípios cristãos. O que é que significa a palavra crente? Aquele que crê em Deus. Cristão, aquele que segue a Cristo. Então, nós temos que ser cristãos em casa, na rua, na faculdade, em todo lugar. Porque esses princípios, irmãos, têm que estar com a gente. Esses valores têm que estar com a gente. O padrão, irmãos, de comportamento do mundo não pode ser mais o nosso. O nosso padrão agora é outro. Diga para quem está ao seu lado, o nosso padrão agora é outro. Nosso padrão agora é outro, totalmente diferente. E nós estamos vivendo, irmãos, em um tempo que é muito importante você estabelecer, você se firmar nos padrões e valores cristãos. Estamos num tempo muito difícil. E aí nós temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma decisão. O profeta Elias, irmãos, na época dele, o povo estava assim, para lá e para cá, não tinha um padrão muito definido, os valores da época não estavam bem definidos, Israel estava na dúvida. E olha o que Elias falou para o povo. 1 Reis 18, 20 e 21. Olha o que aconteceu. Então Acabe chamou todos os israelitas, porque o profeta Elias tinha falado com Acabe: olha, Acabe, o rei Acabe, chame todos, convoque como rei todos os israelitas, e convoque também os profetas de Baal. Então Acabe chamou todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: olha o que Elias disse para o povo: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém o povo... Aí vem aquele ditado: quem cala, irmãos,
O povo ficou... Por que o povo ficou em silêncio, irmãos? Porque o povo, os israelitas daquela época, não estavam firmados nos valores e princípios cristãos. Eles estavam querendo adorar a Deus e adorar a Baal ao mesmo tempo. E o profeta, não. Se o Senhor é Deus, adorem a Deus. Agora, se vocês acham que Baal é Deus, adorem a Baal. Agora decidam, tomem uma decisão. Irmãos, crente não pode ser indeciso. O cristão tem que bater pé firme nos seus valores e nos seus princípios. Amém? Não fique em cima do muro. Não fique, é relativo. É relativo o quê, irmãos? Se está na palavra de Deus, a palavra de Deus não é relativa não. É sim, sim e não, não. Amém? O que é pecado, o que não é pecado. A Bíblia é bem definida, viu, irmãos? A Bíblia não fica em cima do muro, não. Então você, como cristão, você tem que saber e estabelecer e se firmar nos princípios e valores cristãos. E não ficar como o povo na época do profeta Elias. Se via Deus, se via Baal, se via Deus. E ficar na... E o profeta Elias, irmão, eu vou acabar com esse negócio. Que história é essa? E aí ele fez aquele desafio, né, aos profetas de Baal. E os irmãos sabem o que aconteceu. Amém? Os irmãos sabem o que aconteceu. Então, vamos nos firmar. Cuidado com a palavra relativo, viu? Tudo agora é relativo, né? É relativo, né? Ter sexo antes do casamento é certo ou errado? Mas tem gente que diz que é relativo, né? É relativo. Casais do mesmo sexo casando, é certo ou errado? Não, é relativo. Se houver amor genuíno, meu irmão, vê o que a palavra de Deus fala, meu irmão. Irmãos, não é negócio de relativo não. Ou é, ou não é. Ou é certo, ou é errado. Amém? Outra coisa, irmãos, princípios e valores cristãos são inegociáveis. Amém? São inegociáveis. Tem que aprender isso, irmãos. Vocês conhecem a história de Nabote? Nabote é um exemplo para nós, irmãos. Nabote é um exemplo para todo cristão. Quando eu chegar no céu, se ele estiver lá, eu quero conversar com Nabote. Nabote foi um homem que viveu na época do rei Acabe. Vamos ver o que aconteceu, irmãos? 1 Reis 21, 1-3. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: dê-me a sua plantação de uva. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua. Ô, irmãos, que proposta, hein? Rapaz. Ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Olha, irmãos, ele era rei, era rico, tinha muito dinheiro, viu? Podia pagar um bom dinheiro pela... Agora olha a resposta de Nabote: esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados. Respondeu Nabote: Deus me livre de entregá-la ao Senhor. Amém? Irmãos, eis aqui um homem de princípios e valores. Por que ele não quis vender a vinha para o rei Acabe? Por quê? Porque ele tinha um valor, e nesse valor ele baseava a sua conduta. Qual era o valor? Coisas que os antepassados dele tinham passado para ele eram o quê? Importantes. Terras passadas pelos antepassados, e geralmente era a cultura judaica, né? Valorizava muito. Olha, essa terra é do meu antepassado, é herança. Então o que é que acontecia?
né? Não era vendida, não era negociada. E Nabote disse, não vou vender. Mesmo o rei Acabe oferecendo uma plantação de uvas, ó, melhor, não é isso? Uma coisa melhor. Mas ele não negociou. Amém, irmãos? Porque ele tinha o quê? Princípios e valores. Agora, se ele não tivesse valores nem princípios, o que ia acontecer? Oh, irmãos, ele ia vender na hora. Não é verdade? Ia trocar por outra plantação. Na hora ele ia fazer isso. Mas ele não negociou. Ele não vendeu a vinha. Diga para quem está ao seu lado, não venda a sua vinha, meu irmão. Você é crente. Não negocie seus princípios. Não venda por nada, não negocie. Irmãos, Nabote é um exemplo para nós. A gente nem sabe, né, se Nabote era um seguidor de Jeová. A Bíblia não entra nesse detalhe. A gente não sabe. Mas o certo é que ele tinha esses princípios. E ele tinha esses valores. E o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Mesmo num país estranho, irmãos, eles mantiveram seus valores e princípios. Ah, irmão, tem crente que quando sai do ambiente da igreja já adota outros valores e outros princípios. Misericórdia. Viaja, quando viaja, né, muda. Que coisa, hein? Quando está lá no Instagram, no Face, a gente olha assim, esse é fulano lá da igreja? Irmãos, cada foto, que foto? A foto assim, né, irmãos? Sem camisa, em cima da cama, deitado na cama, dizendo boa noite, beijinho. Uma crente fazendo isso, um crente, sem camisa, só de short. Cadê os valores? Os valores têm que estar com você em todo lugar, os princípios, irmão. Deixou de ser crente porque está em casa, está em frente da... É só na igreja aqui que vale? Não, irmãos, não é assim. Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam num país estranho, mas estavam o quê? Mas mantinham seus padrões cristãos, amém? E aí o rei queria que eles adorassem a estátua dele, né? Se vocês não adorarem, não se ajoelharem, vocês vão ser jogados na fornalha ardente. E o que é que eles disseram? Problema seu, rei. Agora a gente vai dizer uma coisa ao Senhor, né? Deus tem poder para nos livrar, mas se Ele não quiser nos livrar, também não tem problema. Agora saiba de uma coisa: nós não iremos adorar nem se ajoelhar diante da sua estátua. Amém? Glória a Jesus. Porque nós temos princípios e valores cristãos. Eles adoravam a Jeová, né? Princípios e valores que eles aprenderam lá em Israel, na época que eles ainda moravam em Israel. Olha que coisa, irmãos. E eles não se dobraram, irmãos. Agora, se eles não tivessem valores firmados, se eles não fossem cristãos de princípios, o que é que poderia ter acontecer? O que é que tem se ajoelhar? É só rei, pode ser só por 10 segundos? A gente se ajoelha e se levanta rápido, viu? Pronto. Não, irmãos, nem por um segundo eles se submeteram à ordem do rei. Amém? Você está entendendo? Que é importante você não negociar os seus valores e princípios. Agora, irmãos, um exemplo negativo, né? 2 exemplos positivos e um negativo. Esaú. Irmãos, Esaú tinha uma bênção muito grande. Ele era o quê? O primogênito da família. E naquela época, irmão, ser primogênito era uma bênção. Era uma bênção, era um privilégio dado por Deus. Ele tinha sido o primeiro a nascer. Ele tinha o direito da herança maior. Quando os pais morressem, ele receberia uma herança maior do que o irmão Jacó. Ele tinha privilégios como primogênito. Ele tinha um tratamento especial dentro de casa como primogênito. Mas, irmãos, Esaú não valorizou os princípios da palavra de Deus. Ele não valorizava, ele era profano, né? Irmãos, quando Jacó, muito espertamente,
orientado pela mãe, ofereceu a ele um prato de lentilha, não é verdade? Oh, um guisado vermelho, bonito. O que é que Esaú fez, irmãos? Ele estava voltando do campo. Olha o que é que ele disse para ele. Olha o que é que ele falou, irmãos. Que adianta, né? Eu estou aqui, esse prato gostoso, eu estou morrendo de fome. Olha, irmãos, por causa da fome. Irmãos, ele trocou, porque Jacó disse, olha, eu vou te dar essa comida se você me passar o direito de filho primogênito. Eu te dou a comida. Irmãos, ele não valorizou algo que Deus deu a ele. E por não valorizar, ele não tinha esse princípio de que a primogenitura dele era importante, era sagrada. E o que é que ele fez? Hein? Ele vendeu. Ele deu a primogenitura para Jacó, irmãos. E aí, mesmo depois, chorando, se arrependendo, aí não adiantou mais nada. Não adiantou. Então, irmãos, cuidado. Não vamos ser como Esaú. Não negocie os seus princípios. Você é crente, não pode negociar os seus valores, amém? Mesmo que você sofra, mesmo que você perca o emprego, mesmo que você seja perseguido, mesmo que você tenha que abandonar o seu namorado, não negocie os seus valores e princípios cristãos. Não negocie. Palmas para Jesus. Agora, irmãos, quais são alguns desses princípios e valores que nós estamos falando? Está na Bíblia, irmãos, é só ler a Bíblia que você vai encontrar. Um deles, eu já falei aqui, é não mentir, não é verdade? Falar a verdade, é um princípio. Mas vamos ver outros princípios? Amar a Deus e ao próximo, é um princípio cristão, amém? Você ama a Deus de todo o seu coração? De toda a tua força, e você ama ao próximo como você ama você mesmo? Isso é um princípio. Quer ver outro princípio? Respeitar os mais velhos. Você respeita? Hein? Tem que respeitar, irmãos, é um princípio. Na palavra de Deus está escrito, olha, respeitem os idosos, está aqui. Respeitar os mais velhos. Obedecer aos pais. E agora? É outro princípio da palavra de Deus. Honrar o casamento. Outro princípio. Honrar o matrimônio. É princípio. Valorizar o trabalho. Amém? Você valoriza o trabalho? Tem que valorizar, irmãos. O trabalho é de Deus, viu? O trabalho foi dado por Deus ao homem, antes mesmo do pecado. Obedecer às autoridades. Tem crente que não obedece esse princípio, viu? Tem que obedecer, irmãos. A gente tem que respeitar as autoridades. Mesmo não indo com a cara delas ou não concordando com elas, tem que respeitar as autoridades. Ser justo é ou não é um princípio cristão? Perdoar é outro princípio, não? Ser fiel a Deus e às pessoas, outro princípio. Ser santo, outro princípio. Amém? Olha, irmão, só aqui eu falei 10 princípios, mas tem muito mais. É só você ler a Bíblia, vai lendo, e aí você vai grafando. Olha, isso aqui é um princípio, isso aqui é um princípio, isso aqui é um princípio. Amém? E você vai viver de acordo com esses. Irmãos, porque quando vivemos em desacordo com os princípios da palavra de Deus, nós vamos sofrer as consequências. Quando Deus criou Adão e Eva, deu a eles um princípio, deu a eles um valor. Disse, olha, vocês podem comer de toda qualquer árvore aqui, mas dessa árvore aqui, vocês não comem. Era um princípio que Deus tinha dado a eles. Eles valorizaram, irmãos, isso? Deram valor? Não deram. Aí eles desobedeceram a Deus. Não consideraram aquela ordem que Deus havia dado como importante. E por não considerar importante aquela ordem, quando surgiu a primeira oportunidade de desobedecer a Deus, eles desobedeceram. Porque eles não deram valor ao que Deus tinha falado. Quando a gente não dá valor, irmãos, ao que Deus fala, quando você não dá valor ao que é pregado aqui de púlpito, cuidado. Você está num caminho muito perigoso. Porque se você não valoriza o que é pregado aqui na igreja, se você não valoriza o que falam para você, se você não valoriza, né, a palavra, você não vai ter os princípios corretos, e aí você vai, né, sair da presença de Deus, Deus não vai te abençoar. Então tem que ter cuidado. Outra coisa, irmãos,
princípios e valores cristãos não mudam com o tempo não, viu? Não mudam com o tempo não. Parece que o evangelho de hoje, irmão, está diferente do de antigamente, né? É ou não é? Parece que está diferente. Antigamente, irmãos, né? Crente tinha um padrão de comportamento bíblico. Hoje, irmãos, quando você pensa que já viu de tudo, aparece uma novidade. Não é verdade? Quando você pensa, irmãos, que já viu de tudo, misericórdia, né? Misericórdia. Então, as coisas, o evangelho continua o mesmo, viu, irmãos? Diga para quem está ao seu lado, o evangelho é o mesmo. Não muda não, viu? As pessoas estão querendo mudar o evangelho, mas não muda não. O que o evangelho diz que é errado, que eles querem certo, é certo. Não, mas estamos na pós-modernidade. E o evangelho precisa ser adaptado. Que história é essa, irmão? Então, o evangelho continua o mesmo. Amém? Adultério continua sendo pecado. Amém? Continua sendo pecado, irmão. É pecado. Homossexualismo é pecado, continua sendo. Amém? Era na época de Paulo e continua sendo hoje. Amém? Era na época do Antigo Testamento e continua sendo hoje. Eu não vou mudar a minha opinião, porque na pós-modernidade mudou a opinião. Irmãos, se a gente for, né, nessa onda da pós-modernidade, a gente vai se dar mal, viu? A gente vai se dar mal, porque toda hora eles estão mudando uma coisa, né? O que era certo ontem é errado hoje, o que era errado agora hoje é certo, e aí o sim é não e o não é sim. Olha que confusão, irmãos. Olha que confusão. Por isso, é melhor você estar firmado aqui, olha. É bom você estar firmado na palavra. A palavra é a nossa bússola. Amém? Sem a palavra, irmãos, fica desnorteado, não sabe o que é certo. É de acordo com a conveniência. O que é conveniente? Né? O que é que todo mundo está fazendo? Tem gente que vai assim, né? O que é conveniente? O que é que todo mundo está fazendo? Mas não é o que todo mundo está fazendo, irmão. Não é o que é conveniente, é o que está na Bíblia. Mesmo que esteja você sozinho pensando dessa maneira. Não é verdade? Quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? Quem disse? Não. Você pode estar sozinho defendendo essa sua ideia, mas se é bíblica, fique sozinho, não tem problema não. Mesmo que todo mundo ache o contrário, mas se está na Bíblia, você vai continuar com a Bíblia. Não é verdade? Josué disse, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Sirvam a quem vocês quiserem, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mesmo que eu fique sozinho aqui, eu e a minha casa, a gente vai servir ao Senhor. Irmão, sabe qual é o problema? O problema está lá em Jeremias 6,16. O problema de hoje foi o mesmo problema de antigamente. Olha o que Jeremias 6,16 fala. Vamos ler. Olha o que aconteceu. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Irmãos, Deus estava falando com o povo: olha, voltem ao caminho antigo. Aquele caminho que eu ensinei a vocês. Lembra? Aquele caminho. Quando vocês saíram do Egito, lá no deserto, lá no Monte Sinai. Sigam aquele caminho, né? É antigo, mas é o caminho correto. É o bom caminho. Irmãos, o que acontece hoje? As pessoas querem seguir novos caminhos. Crentes, igrejas querendo seguir novos caminhos. Mas Deus está falando: voltem para o caminho antigo. O caminho da Bíblia, o caminho da palavra, da oração. Esse é o caminho, irmãos. Esse é o caminho, né? Cuidado com as novidades que aparecem aí no mundo gospel, né? Cada novidade, cuidado. Outro texto, Provérbios 22, 28. Vamos ver todos juntos? 1, 2, 3. Não mude.
Não mude de lugar os antigos marcos. Cuidado, irmãos. A palavra de Deus estabelece marcos para nós. Amém? Está cheia de marcos aqui. O que a gente pode e o que não pode fazer. Agora, irmãos, aí chega. Não, vamos mudar, muda esse marco. Não, vamos, puxa mais essa cerca para cá. Puxa mais. E aí, irmão, daqui a pouco, onde passa um boi, vocês conhecem o ditado. Não abre mais a cerca, alarga mais a cerca. Não pode não, irmãos. Aonde Deus estabeleceu o marco, ali tem que ficar. Amém? Então, ó, não mude de lugar os antigos marcos. Diga para quem está ao seu lado, não mude de lugar. Os marcos aqui, irmãos, são a palavra de Deus, viu? Não mude não. Não mude não. Não mude não. Então, tem muita gente aí mudando os marcos, né? Pessoas que se dizem cristãs e dizendo que o que é que tem isso, não é nada demais, não é problema nenhum. Irmãos, isso aí é mudar os princípios, mudar os valores cristãos, e eles são imutáveis, eles não mudam, continuam sendo os mesmos. E a igreja tem que se levantar e proclamar e defender os valores cristãos do cristão. Amém? Você tem que viver os valores cristãos, defender, não mudar. Ah, mas aí eu vou me tornar um crente antiquado. E qual é o problema, irmão? É melhor entrar no céu quadrado do que ir para o inferno redondo. Não é verdade? Viu? Vou repetir. É melhor entrar no céu quadrado do que ir para o inferno redondo. Cuidado. Ah, é quadrado, mas é isso. É a palavra de Deus, amém? É isso, irmãos. É isso. Então, é isso que Deus quer da igreja, irmãos. Ele quer apenas que a gente viva os valores, os princípios cristãos. E aí Deus vai te abençoar grandemente. Deus abençoa a igreja grandemente. Quando Jesus falou de João Batista, sabe o que é que Jesus falou de João Batista? O que é que vocês saíram para ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. O que era um caniço, irmãos, agitado por um vento? Representa o que? Um caniço agitado pelo vento. Uma pessoa inconstante. Uma hora está para lá, outra hora está para cá. Uma hora é crente, a outra hora não é crente. Um dia está na igreja, outro dia está fora da igreja. Assim, é um caniço. Ele vai na direção do vento, né? Vai na direção do vento, né? A vida está levando ele, como diz aquela música, a vida vai levando. Ele não tem firmeza. João Batista era um homem de Deus firme, amém? E você tem princípios e valores cristãos? Você está seguindo esses princípios e valores? Fique de pé, vamos orar. Glória a Deus. Se firma, meu irmão. Estabeleça agora. Não, eu sou firme. Você tem que estar firme aí. Você vai orar: Senhor, eu sou um cristão, um crente. Eu preciso, então, estar de acordo aqui com esses princípios. Viver, né, baseado nesses princípios. Irmãos, isso vai... Quando a gente tem princípios e valores, fica muito fácil, irmãos, para tomar decisões, né? Porque você tem um padrão de conduta. Você tem um padrão para tomar uma decisão. Se amanhã, por exemplo, lá o seu chefe te chamar e diz: olha, eu vou te dar uma promoção. Você vai ganhar 5 vezes mais do que você está ganhando agora. Só que você vai ter que assinar uns papéis aí em branco, sabe? Porque eu preciso que você assine aí uns papéis em branco aí para mim. Se você já tem um padrão de conduta, um princípio de conduta, você não vai dizer para o chefe: olha, você me dá uma semana para pensar? Irmãos, você vai pedir uma semana? Não. Você vai dizer para o chefe: olha, eu vou te dar a resposta agora mesmo. Sabe por quê? Eu tenho um padrão de conduta. Eu tenho princípios na minha vida. Eu não vou fazer isso. Pronto.
Amém? Está vendo como quando você tem um padrão e princípio é fácil tomar decisão? É só você ver quais são os seus princípios, quais são os seus valores. É só ver, irmão. E aí você não fica indeciso, faço ou não faço? Toma essa decisão, não toma, você já tem os princípios. E você vai tomar uma decisão baseada nesses princípios. Amém? Então feche os seus olhos e ore ao Senhor. Fale com Deus. Deus nos falou nessa manhã que nós precisamos, como cristãos, crentes, pessoas que nasceram de novo, nós precisamos estabelecer de maneira definitiva em nossas vidas os valores e os princípios que estão na palavra de Deus. Você não pode ficar titubeando, você não pode ficar entre dois pensamentos, você não pode estar negociando os valores cristãos. Talvez seja isso que você esteja fazendo no momento, e Deus está te falando nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar isso, que Ele não se agrada disso, que Ele quer um posicionamento seu como cristão. Se você é verdadeiramente crente, Deus requer de você um posicionamento, que você adote uma postura correta de cristão, no seu trabalho, na faculdade, na igreja, no lazer, nos relacionamentos, que você assuma uma posição, que você não seja um caniço agitado pelo vento, que você não seja como a onda do mar, agitada pelo vento. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós. Vivemos tempos difíceis, bem difíceis, mas nós queremos, ó Deus, estar estabelecidos e firmados na rocha. Queremos, ó Deus, ter conosco os valores e princípios da palavra de Deus e não negociá-los, não transigir com eles, ó Pai. Queremos ser intransigentes nessa questão. Nós não podemos abrir mão da palavra e do que está escrito nela. Nos ajuda, Senhor, a ser crentes firmados nos valores e princípios cristãos. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, que essa igreja sempre possa ser uma igreja firmada nos princípios cristãos. Ó Deus, abençoa cada um de nós nessa manhã. Ó Deus, opera uma transformação em nossas vidas, opera uma mudança em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra é mais importante do que tudo. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Quem faz a Tua vontade vai permanecer para sempre. Ó Deus, em nome de Jesus, que não sejamos, ó Pai, Maria vai com as outras, que não venhamos a ficar dançando conforme a música, mas que tenhamos posicionamentos firmes, ó Pai, de acordo com a Tua palavra. Nos abençoa nessa hora, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus.